Natal, uma data cheia de significado e muito importante para a maioria das pessoas. Muita gente passa o ano inteirinho esperando chegar o Natal e quando passa já começa a programar o Natal do ano seguinte. E para ajudar na decoração do seu Natal, eu trouxe hoje para você essa toalhinha que serve como centro de mesa, super linda, prática e facílima de fazer. Mas antes da gente começar, você já sabe, se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora. Toque aí, aperte esse sininho das notificações, porque assim você será sempre notificado quando tiver novidades. Deixe o meu like e compartilhe esse vídeo porque ele está imperdível. E, claro, seu comentário é sempre muito importante para mim. Para iniciar, vamos falar sobre os moldes. Você vai precisar de alguns moldes para fazer essa peça. Aqui abaixo do vídeo tem um link para você clicar nesse link e aí você vai ser direcionado para adquirir todos os moldes necessários. Vou explicar para vocês como que vocês vão montar esses moldes. São 5 folhas de moldes que você vai precisar. Uma folha nós temos o círculo para você montar o centro da toalhinha. Outras 2 folhas vão estar escrito molde 1 nas 2 folhas, uma com a letra A e a outra com a letra B. Você vai ter que juntar a letra A com a letra B, simples assim. E vai ficar exatamente como está o meu, letra A com a letra B. As outras 2 folhas vão estar escrito molde 2. E aí você vai fazer a mesma coisa, vai juntar a letra C com a letra D dessa forma aqui e ficará igualzinho está o meu. Os outros desenhos que estão distribuídos nas 4 folhas representam as aplicações todas que estão aqui. Nós vamos começar por essa parte interna que está aqui. Ela é representada pelo molde 1. Para fazer o molde 1, você vai usar o tecido de sua preferência. Eu escolhi um tecido mais claro para poder se destacar em cima de um tecido mais escuro, como esse verde aqui. E aí nós vamos cortar um quadrado que caiba o molde todo e que sobre margem de costura em toda a volta. E o mesmo quadrado nós vamos precisar em uma entretela. Essa entretela, ela pode ser com cola ou sem cola, não importa. O que a gente vai precisar fazer? Nós vamos colocar o direito do tecido para cima e a entretela por cima dele e nós vamos riscar o molde 1 nessa entretela. Nesse molde vai estar escrito dobra do tecido e a gente vai obedecer a dobra do tecido dessa forma que eu vou explicar para vocês. O molde, depois de emendado, ele vai ter esse formato. Então, nós vamos riscar aqui em volta. Onde está escrito dobra do tecido, nós vamos virar. Vamos riscar, virar novamente, tornar a riscar e mais uma vez tornar a riscar. Ou seja, esse molde ele está dividido em 4 partes iguais. Depois do molde 1 riscado na entretela, nós vamos para a máquina e vamos costurar exatamente em volta do risco. Com a volta toda costurada, é hora de cortar o excesso do tecido e da entretela, dando piques em todas as entradinhas. Essa etapa já está praticamente pronta. De um lado, a entretela, do outro lado, o tecido de cabeça para baixo. Se você estiver trabalhando com entretela com cola, a cola precisa estar para cima. Agora, nós vamos separar a entretela do tecido e vamos cortar essa entretela, tirar um pouco desse excesso central dela e aí vamos desvirar, passando a parte da entretela que ficou para o lado avesso do tecido. Daí, a existência, a necessidade
dessa entretela, porque é ela que vai fazer o acabamento dessa costura arredondada. Primeira etapa pronta, nós vamos reservar essa parte e vamos para a segunda etapa, que é justamente fazer essa parte de fora, que é um pouco maior do que a que a gente acabou de fazer. Essa segunda etapa é praticamente a mesma coisa. Nós vamos usar o molde 2, que ele é um pouquinho maior do que o molde 1. Consequentemente, o quadrado vai precisar ser um pouco maior também, só que dessa vez nós não vamos precisar de entretela, apenas de um tecido. E aí vamos repetir o mesmo processo. Molde 2, riscar em toda volta, virar, riscar novamente, mais uma vez, riscar também. E por último, riscar novamente, e assim vamos ter toda a toalhinha já riscada no tecido verde. Próximo passo, nós vamos cortar exatamente em cima do risco que a gente acabou de fazer. Corte feito, agora nós vamos posicionar a toalhinha menor em cima da que a gente acabou de cortar. Aqui a gente precisa ter bastante cuidado para que ela fique bem centralizada e para que as quininhas coincidam todas elas. Uma vez posicionada, é hora de alfinetar para depois a gente ir para a máquina. Mais uma etapa concluída. A parte de cima menor, já costurada na parte de baixo maior. Agora, nós vamos utilizar o molde do círculo. Esse círculo, ele vai servir para fazer este enfeite aqui, que na verdade é um acabamento. Por quê? Porque vai ser exatamente por aqui que nós vamos desvirar a peça. Nós vamos utilizar 2 tecidos, um para baixo e um para cima, direito com direito, riscar o círculo, vamos costurar exatamente em cima do risco. Hora de cortar o excesso do tecido. Vamos separar um tecido do outro. Em apenas um deles, a gente vai dar um piquezinho, o suficiente para conseguir desvirar o círculo. Com o círculo pronto, agora é hora das aplicações. Primeira coisa que a gente precisa para fazer as aplicações, além do molde, claro, é do papel termocolante. Esse papel termocolante, que não é a mesma coisa que entretela, existem vários no mercado. Então você pode escolher aquele que você tem em casa, aquele que você acha em qualquer lugar para comprar. Esse meu aqui é um termocolante definitivo, que você não precisa fazer costura em volta da aplicação, a não ser que você queira. Então, como que nós vamos fazer essa aplicação? Você vai pegar o molde, que, como eu já disse, está disponível para vocês no link aqui na descrição do vídeo, logo aqui abaixo. Vamos colocar em cima do risco e aí com um lápis ou uma caneta a gente vai riscar exatamente como o molde. Vou usar uma reguinha só para me facilitar aqui. Esse que eu estou riscando é a árvore. O papel termocolante, ele tem de um lado um brilhozinho que a gente consegue enxergar que é a cola. E do outro lado é liso, é um papel. Nós vamos riscar do lado do papel, do lado que não tem cola. E assim eu vou fazer com todos os riscos. A árvore é essa peça daqui, essa pecinha pequenininha aqui, que é o tronco da árvore e a estrelinha. Nós vamos repetir a árvore 6 vezes. E a mesma coisa a gente vai fazer com a outra aplicação, que é a bengalinha, o lacinho e esse raminho aqui, que eu não sei como é que chama. O raminho e o lacinho. Também 6 vezes de cada um. Depois de todas as peças riscadas no termocolante, nós vamos escolher o retalhinho de cada peça. No caso, a árvore, eu escolhi esse verde. Vamos colocar de cabeça para baixo o risco com a cola para cima e o avesso do retalho
por cima da cola. E aí, com o ferro, a gente vai fixar o retalho no termocolante. A forma de passar, você vai colocar o ferro em cima e segurar contando até 15, no máximo 15 segundos. Depois de passado, é hora de recortar o excesso e aí nós vamos cortar exatamente em cima do risco. Esse processo você vai repetir com todas as partes de todas as aplicações. Com todas as aplicações prontas, a gente já pode montá-las no centro. Primeira coisa que nós precisamos fazer é marcar o meio para que a gente possa distribuir as aplicações de forma adequada. E para marcar o meio, a gente vai dobrar em 4 e vou fazer um pontinho aqui com caneta, só para me mostrar aonde que está o meio. Pronto. Agora eu vou pegar o meu molde redondo que eu fiz, o mesmo que eu fiz esse círculo, e vou dobrar em 4 para coincidir a pontinha do molde com o meio. E agora eu vou abrir e vou riscar. Esse círculo riscado, ele vai servir para a gente distribuir as aplicações de forma adequada e para um outro motivo. Nós vamos abrir aqui com um corte, já vou fazer isso de uma vez, porque esse corte vai servir para a gente desvirar a peça depois. Não precisa fazer muito grande, depois na hora de desvirar, se for preciso, a gente abre mais um pouquinho. E é do lado direito mesmo da peça, porque depois esse círculo vai ser costurado aqui justamente para tampar o corte que a gente fez. Então agora nós vamos pegar as peças e vamos posicionar todas elas. Em cada voltinha a gente vai ter uma montagem. Então coloquei a árvore, o tronco da árvore por baixo. Aqui eu tenho o círculo riscado, então ele vai me dar a direção até onde eu posso chegar, porque aqui em cima eu ainda tenho uma estrela. A árvore já está posicionada, eu vou vir com ferro e vou fixar, segurando o ferro mais ou menos por 20 segundos. Existem alguns termocolantes que a gente não precisa do ferro nesse momento. Por quê? Esse papel branco, ele vai ser retirado. E o meu tipo de termocolante não tem outra cola aqui, por isso eu preciso do ferro. Mas existem alguns que isso aqui é adesivo, então basta a gente posicionar e colar. O que não é o meu caso, eu preciso do ferro. Então eu já montei uma árvore, vou pular uma voltinha para montar a outra árvore, pular uma voltinha e montar outra árvore, e assim eu vou fazendo até que todas as árvores estejam no lugar. As árvores já estão todas posicionadas, vamos repetir o mesmo processo agora com a bengalinha ou pirulito. Tem gente que fala que é pirulito, tem gente que fala que é bengalinha. Então, primeiro vem a bengala, depois vem o raminho e por cima o lacinho. Venho com ferro e seguro todas as peças de uma vezada só. Repetindo, se o seu termocolante tiver cola, você não precisa do ferro nesse momento. Terminamos, então, de posicionar todos os recortes, todas as aplicações. Agora aqui você tem algumas opções. Se o seu termocolante for definitivo, não precisa fazer costura nenhuma. Se o seu termocolante não for definitivo, você pode fazer caseado à mão, pode fazer o caseado à máquina ou pode simplesmente passar uma costura comum de fora a fora em todos os desenhos, em todas as partes, bem na beiradinha assim e em toda a volta. E a outra opção é fazer o que eu vou fazer depois da peça toda terminada, fazer um quilt livre em todo ele, porque além de enfeitar o trabalho, ainda vai fixar completamente todas as aplicações. Então essas são as opções que você tem. Já que eu vou fazer o quilt
livre, então eu já posso terminar a minha peça sem ter que fazer nem o caseado, nem a costura simples em volta dos desenhos. Para finalizar, nós vamos precisar de uma manta, a manta de sua preferência, e um tecido que a gente vai chamar de forro, que vai ficar aqui por baixo. Então, como ele vai aparecer também, ele precisa ter a mesma qualidade e ser bem lindo também. Que manta que você vai usar? Eu estou usando o R2 de 100 por opção, porque eu quero que fique mais firme. Mas se você quiser que fique mais maleável, você pode usar a âmbar, que também fica bem legal. E aí você vai pegar a parte de cima, virar de cabeça para baixo. Vocês estão vendo que o tecido de baixo, de base, ele tá enquadrado. Você não vai cortar do formato do centro de mesa. Você vai deixar ele quadrado, vai colocar de cabeça para baixo e nós vamos para a máquina costurar toda a volta. Já tá tudo costuradinho. Agora a gente precisa cortar todo o excesso do tecido e da manta e vamos precisar dar piques em todas as voltinhas. Para desvirar, nós vamos usar aquele corte que a gente fez anteriormente. Como o meu tá muito pequenininho, eu vou abrir mais um pouquinho para não correr o risco de rasgar. Agora sim, eu vou desvirar com bastante cuidado. Desvirei. Agora eu tô passando para assentar as costuras. E aí vou pegar aquele círculo que a gente fez, colocar aqui por cima, exatamente em cima da abertura, centralizar. E quem fez o caseado na aplicação, agora é só passar uma costura, que pode ser uma costura reta aqui em volta do círculo, ou pode ser um caseado também. Eu, como vou fazer o quilting livre, eu não preciso nem fixar esse círculo aqui. Eu vou colocar só um alfinete para ele não sair do lugar e vou finalizar a minha peça quiltando. E para ficar ainda mais bonito, você pode utilizar uma linha dourada que com certeza vai embelezar ainda mais o seu trabalho.